Em termos macroeconômicos, então, pessoal, e política, tá? Que são o principal evento que nós temos essa semana. Qual que é? O simpósio de Jackson Hole. Quem sabe o que é o simpósio de Jackson Hole? Digita aí 1. Quem não sabe o que é, digita 2. Vamos lá ver quem sabe o que é o simpósio de Jackson Hole e quem não sabe. Quem conhece? Valdívia, Jackson Hole. André Luiz, sabe? 2, 1, 2. Simão Patrício, 2, ok. João Batista, Priscila, ok. Temos aqui algumas pessoas que não sabem o que é, então, mais ou menos 1, ok. O simpósio de Jackson Hole, então, pessoal, vou explicar aqui, é uma convenção, uma espécie de reunião dos bancos centrais de todo o mundo, tá? Onde se reúnem, então, os bancos centrais, supostamente para conversarem e orientarem uma política monetária e que seja, vamos dizer assim, adequada ao bom funcionamento da economia monetária em todos os países, ou seja, de forma global, certo? Então, por exemplo, vão estar os presidentes dos bancos centrais, nesse caso dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, muito embora a Christine Lagarde não vai estar lá, mas vão estar representantes do BCE lá. Então vai estar o Fed, o BCE, o RNBZ, o BOE, o BOJ. Os bancos centrais vão estar lá reunidos de forma a tentar uma política monetária, como disse o Ricardo aqui, comum, tá? Então, de forma que, vamos lá entender assim, uma das preocupações hoje a nível mundial é a cotação das moedas. E como nós aqui, o pessoal da família FCT sabe, nós vimos falando disso há bastante tempo, não é? Existe uma guerra cambial intrínseca aqui, que não é uma guerra declarada, eu estou em guerra cambial com esse ou com aquele outro, não é? Mas, ou seja, cada país tenta aqui proteger a sua moeda em termos de apreciação ou de depreciação. Cada um utilizando as suas ferramentas de política monetária. Vemos que o Japão, por exemplo, que é o detentor da moeda do JPY, para quem não sabe, o Ien japonês, não é? Esta é uma economia em que o Banco Central lá, o BOJ, determinou o controle da curva de juros. Ou seja, sempre que a curva de juros há 10 anos atinge um determinado nível, ele entra nos mercados, intervenciona os mercados para que a taxa se mantenha dentro daquele nível. E isso faz com que a moeda se deprecie. Por outro lado, vemos um dólar a níveis como já há bastante tempo não víamos, ou seja, um dólar super apreciado. E vemos um euro, então, hoje, abaixo da paridade. Eu até não sei exatamente como fechou, já vamos ver aqui agora, daqui a pouco. Mas vemos um euro, então, abaixo da paridade. Ou seja, vemos um dólar supervalorizado, vemos um euro subvalorizado, ou seja, em mínimas aqui de pelo menos 10 anos atrás. O euro cota hoje em mínimas aqui de pelo menos 10 anos. Ó, Cícero está dizendo aqui que fechou em 994, tá? Ou seja, fechou abaixo da paridade. O que é a paridade? A paridade é um dólar vale 1 euro. Isso é paridade, tá bom? Muitas vezes as pessoas se referem a um par cambial como paridade. Paridade é quando 1 dólar vale 1 euro, quando 1 dólar canadense vale 1 dólar americano, quando um franco suíço vale 1 dólar neozelandês. Isso é paridade, quando tem o mesmo valor, tá bom? A isso chamamos paridade. Então, vemos que o principal evento desta semana, pessoal, ou seja, aquilo que vai
demandar os mercados esta semana, para além dos dados econômicos, vai ser o simpósio de Jackson Hole. Ou seja, o que sai de lá. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, continua a acreditar de que estes dados econômicos, esta melhora da inflação, é suficiente para que a Reserva Federal Americana não aumente demasiada as taxas ou até que ela pare os aumentos de taxa por agora. Quando, na verdade, o que ficou muito claro na última ata de política monetária, quando vai ser esse simpósio? Começa quarta-feira e vai até sexta. Diamond está perguntando aqui, Diamond PT. Vai até na sexta-feira. Então vejam só, a maioria dos investidores espera que o Fed, com essas melhoras, não faça nada, tá? Mantenha as coisas da forma que estão, ou que tenha menos, dê menos importância do que aquilo que se espera na verdade, tá? Quando na verdade, como eu disse, tudo que ficou explícito na última ata de política monetária, que nós traduzimos e fornecemos aos nossos membros aqui, é que realmente não é essa a expectativa, ou seja, ficou muito claro, muito explícito, de que realmente o objetivo é que se mantenham a política monetária, a orientação de política monetária, tá? Então, pessoal, o que se espera aqui? Se espera realmente que haja uma orientação, vamos dizer assim, aqui por parte em especial de Jerome Powell, no sentido de que, olha, nós temos pulso firme, vamos aguentar aqui a nossa política, vamos manter aquilo que foi dito, vamos fazer o que for preciso para controlar a inflação. É óbvio, pessoal, e muito óbvio aqui, que outros bancos centrais vão manifestar a sua preocupação com a alta apreciação, com a alta valorização do dólar, tá? E isso é algo que vai ser certamente discutido aqui no simpósio de Jackson Hole. Em especial, moedas mais fracas como NZD, CAD, AUD, são moedas que são fortemente impactadas pela economia APAC, ou seja, pelos países Ásia-Pacífico. São países com muita exportação, sendo eles aqui prejudicados de alguma forma, ou de muitas formas, com essa forte valorização do dólar, tá? De certa forma também, os investidores vão estar aqui de olho naquilo que o BCE poderá falar aqui, algo que possa sair de lá, sobre os próximos movimentos que o BCE vai fazer. Não esquecendo, pessoal, que a redução de balanço começa a ficar forte a partir de setembro para o dólar, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui no simpósio, que tipo de discurso vai sair de lá, tá? Na sexta-feira, pessoal, o presidente Powell vai fazer um discurso que é o fechamento do simpósio de Jackson Hole. Durante o simpósio, a partir de quarta-feira, com certeza a imprensa vai estar divulgando notícias. E poderão haver ruídos aqui, ou seja, poderá isso trazer alguma volatilidade implícita durante todo este período, tá? A nossa opinião, pessoal, aqui é que exatamente se mantenham as expectativas, tá? Ou seja,
que o Fed venha com aquela conversinha meio que os nossos membros aqui vão entender, meio a Christine Lagarde. Ou seja, nós vamos manter a política de estabilidade de preços, de pleno emprego e controle à inflação, ou seja, um discurso politicamente correto. Não creio que o Fed vá se expor no simpósio de Jackson Hole e que o mercado está alimentando demasiadas expectativas a respeito de alguma informação que saia lá de dentro, quando na verdade não vão sair expectativas nenhumas. Muito pelo contrário, eu acho que há um maior risco, realmente, um maior risco de que Powell diga algo dovish, ou seja, para quem não sabe, dovish quer dizer, aqui vem de pombo, então quer dizer que adotará uma postura branda, uma postura mansa, ou seja, que realmente ele venha com um discurso politicamente correto, dizendo que se for necessário aumentar mais as taxas, eles vão aumentar, mas que eles também não querem prejudicar a economia, não querem levar a economia a uma recessão. Ou seja, eles não vão adotar um tom dizendo assim, não, nós vamos aumentar o quanto for preciso, nem que quebre a economia. Eles não vão falar isso. E muita gente ou muitos investidores também estão à espera desse tom. Por causa dos discursos que aconteceram na semana passada, acreditam que o Fed venha com uma postura muito forte, ou seja, venha realmente, entendeu, dizendo que é o mauzão da fita, eu sou o maior da minha rua e agora eu vou pôr essas coisas aqui tudo no lugar. Quando na verdade isso não vai acontecer. Eu creio que o maior risco é que realmente o mercado ainda entenda isso positivamente, tá? E então isso vai fazer com que os mercados aqui se apreciem novamente e que, respondendo à pergunta do Simão aqui, com que o dólar então se deprecie. Mas o dólar vai se depreciar nesse caso porque as taxas vão cair. Ou seja, pessoal, o que comanda os mercados, como disse há pouco o nosso amigo e membro Ricardo aqui, acho que foi ele que falou, não é que as taxas são o maestro dos mercados, tá? Então é óbvio que se o Fed adotar uma postura mais dovish, as taxas vão aliviar, não vão perder a direção, mas vão diminuir de intensidade, vão manter-se altistas, mas vão perder intensidade, ou seja, momentaneamente vão aliviar. E automaticamente, se as taxas aliviando, o risco vai amenizar, como disse a Érica, exatamente, e neste caso faz com que o dólar caia. Por quê? Porque a correlação entre as taxas e o dólar é positiva. Então isso faria o quê? Com que o dólar caia e faria então com que os metais preciosos voltem a se apreciar, tá? Ou seja, que diminua a queda que os metais preciosos estão sofrendo nesse momento, ok? É desta forma que é a nossa interpretação.